O programa Câmara Livre já está de volta. Hoje estamos conversando aqui com a vereadora Zilda Silva. Zilda, no bloco anterior nós falávamos a respeito do combate à violência contra a mulher e você colocou com muita propriedade que é necessário uma rede para que as pessoas conversem e troquem experiências. E isso é fundamental, né? É muito importante, Niei. Inclusive, dando sequência nesse assunto, a gente vê o constrangimento que a mulher sofre de ter que já foi agredida. Aí ela tem que passar por vários procedimentos, porque quando ela faz a denúncia, a polícia vem, faz o boletim de ocorrência, ela tem que explicar toda aquela situação para a polícia. Ela, dependendo do tipo da violência que ela sofreu, ela é levada para o hospital, lá ela passa por todo esse constrangimento novamente. E antes, há um ano atrás, nós não tínhamos a delegada, era o delegado, que era o Dr. Josias. Quando ela chegava diante do delegado, aí ela já desistia. Ou seja, ela se sentia mais constrangida ainda. Chega lá, tem um nome, eu vou contar para Então, ele. com isso, nós vimos a necessidade de estar lutando para trazer delegado de mulheres e foi um retorno tão rápido, né? Foi até surpreendente para a gente, que foi menos de um ano, a gente conseguiu trazer a delegada para cá. Então, a gente vê que esse é um dos fatores importantíssimos. E as mulheres, elas têm que criar coragem, elas têm que sair desse meio, porque muitas vezes ela fala, mas eu gosto dele, ele vai mudar. E é o que acontece hoje desse feminicídio. A pessoa fica insistindo, pensa nos filhos, e justamente por isso que eu estava falando da importância da casa de acolhimento. Sim. Porque se ela não tem condições, às vezes ela é dependente do marido, ela não tem uma profissão. Então, tendo uma casa de apoio, a gente poderia também dar cursos profissionalizantes para essas mulheres, ajudar elas a resgatar a autoestima e capacitá-las, porque eu acho que quando a pessoa consegue um trabalho, a dignidade dela também aumenta. Ela consegue resgatar isso que fica perdido, né? Na verdade, quando ela fica submissa ao marido. Certo. Então, quer dizer, principalmente a questão da casa de apoio é porque não adianta, ela foi agredida, denunciou e voltam os dois para casa? Então, aí pode ser pior, Aí pode né? ser pior. Porque se o marido não foi preso, né? Ou se ela desistiu, a hora que ele ficar sabendo que ela tomou essa atitude de estar fazendo a denúncia, ela pode ser agredida novamente, né? E eu achei interessante também que o Dr. Wellington Clerc, o delegado regional da Polícia Civil, ele já me disse que já está sendo feito um trabalho dentro das escolas para orientar as crianças, né? Eu acho que nós temos que começar a trabalhar isso desde os pequeninos, né? Mudar essa imagem, porque hoje se tornou normal uma situação como essa, porque toda hora você vê, aquilo que você convive diariamente se torna corriqueiro, se torna natural para todo mundo. Então, a gente está vendo isso todos os dias. Então, a gente tem que mudar a cabeça dessas crianças, ensinar eles que as mulheres têm que ser respeitadas, né? Então, eu acho que esse trabalho vai ser importantíssimo. A Polícia Militar também está fazendo o evento. Eu não recebi o convite ainda, mas ainda nesse mês, eu acredito que do dia 20 para frente vai ter um evento também de orientação. Vai ser muito interessante, eu vou estar participando desse evento. E eu até deixo aí o convite para as mulheres participar das palestras. Hoje nós temos muitas palestras. A CIV mesmo, a CIV Mulher, tem abordado muito esse tema, então, para que as mulheres participem mais, porque quando elas começam a conhecer os seus direitos, elas criam coragem. E tem condições de defender os direitos. Justamente, elas precisam ir criando os mecanismos, né? Criar coragem mesmo, está sofrendo violência, está com medo, fala para uma amiga, fala para a família, não deixar ficar sofrendo e esperar acontecer o pior. Não, senão é complicado. Mudando um pouquinho, a tua atuação dentro da Câmara, você continua, está há 2 anos já na Comissão de Justiça, né? Sim. Uma das comissões mais pesadas da casa, né? É uma comissão que requer muita atenção, muito estudo, muito esforço. A gente tem que se debruçar mesmo para analisar os projetos. Tem dificuldade, nós temos o apoio dos assessores jurídicos, faz diligências, né? Inclusive, Niei, aproveitando o gancho dessa fala, nós tivemos ali uma denúncia a respeito dos leitos bloqueados no Hospital Bom Pastor.
Então, várias pessoas, eu fiz um requerimento, né, para o diretor de lá, o Luiz Fernando Alfredo, ele respondeu, mas mesmo assim eu apresentei a resposta do requerimento e as pessoas não se convenceram, continuaram alegando que esses leitos estavam bloqueados. Então, convidei o Joãozinho enfermeiro, o Buiu do ônibus, e fomos até o hospital, fomos até, não avisei, uma visita de surpresa. Uma visita de surpresa. Fomos muito bem recebidos pela Cida Tana, uma pessoa maravilhosa, sempre muito atenciosa, sempre que a gente precisa, ela dá o retorno quase que imediato para a gente. E andamos em toda a dependência do hospital. A oncologia ficou ótima, né? Reforma, os gabinetes lá os consultórios médicos, todos muito bem reformados. E a parte onde o pessoal fica, a sala de espera, foi ampliada. Temos lá a nossa salinha, ficou menor, mas a gente consegue atender a população de uma forma boa, né? Que é o cafezinho que a gente serve lá, que é do grupo que eu frequento, o café com as poderosas, a gente serve o cafezinho para as pessoas que vêm de fora. E realmente os leitos estão bloqueados devido à reforma. Para a reforma, porque alguns leitos eles tiveram que ocupar para almoxarifado, pôr o consultório médico, então, e está bem espremidinho mesmo, nós andamos ali e muita poeira, e os pacientes, se eles já estão doentes, eles têm que ficar mesmo numa situação, né, mais de prioridade, então não tem como colocar eles próximo aonde está tendo a reforma, né? E outra coisa, Niei, que às vezes as pessoas não entendem, em cada quarto tem 2 leitos, mas se a pessoa tiver com uma bactéria, algum outro tipo de doença, que ela não pode ter o convívio com outro paciente, dividir o leito com outro paciente, aquele leito acaba se tornando para uma pessoa só. Então, eles não entendem. A gente sabe da necessidade, o Hospital Regional parece que fez uma parceria que a prefeitura conseguiu ceder 6 leitos e a UPA sempre superlotada, né? Mas a gente entende muito bem essa situação, Niei, porque eu sempre falo, que eu tenho oportunidade, atenção básica é tudo. Se nós não tivermos a consciência de que os PSF têm que atender a população, qualquer dor de cabeça vai para a UPA. Não, é complicado. Eu vou para mais um intervalo, nós vamos voltar na questão saúde, que essa questão é muito importante, está afligindo o varginhense também. O programa Câmara Livre volta já. Mãe, quando você sair para beber com as amigas, deixa o carro na garagem. Ô pai, deixa pra atender o celular depois da viagem. A placa de pare é pra gente parar. Pai, andar tão rápido é perigoso. Ouvir o conselho de quem te ama faz todo sentido. Faça sua parte para um trânsito mais seguro. Me ouça. Me ouça. Me ouça. Me ouça. Maio Amarelo. No trânsito, o sentido é a vida. A união entre o trabalho sério da Prefeitura e a colaboração da população tem rendido bons frutos para Varginha. A UBS do Bom Pastor e o CEMEI Creche do Damasco, por exemplo, têm feito a diferença no cotidiano de muitas pessoas. Os constantes investimentos em infraestrutura transformaram Varginha na melhor cidade para se investir no sul de Minas. Pague seu IPTU em dia e continue contribuindo com o futuro da cidade. Prefeitura de Varginha. Compromisso de trabalho pela nossa gente. O programa Câmara Livre já está de volta. Hoje estamos conversando aqui com a vereadora Zilda Silva. Zilda, no bloco anterior nós falávamos a respeito do combate à violência contra a mulher e você colocou com muita propriedade
que é necessário uma rede para que as pessoas conversem e troquem experiências, e isso é fundamental, né? É muito importante, Niei. Inclusive, dando sequência nesse assunto, a gente vê o constrangimento que a mulher sofre de ter que já foi agredida. Aí ela tem que passar por vários procedimentos, porque quando ela faz a denúncia, a polícia vem, faz o boletim de ocorrência, ela tem que explicar toda aquela situação para a polícia. Ela, dependendo do tipo da violência que ela sofreu, ela é levada para o hospital, lá ela passa por todo esse constrangimento novamente. E antes, há um ano atrás, nós não tínhamos a delegada, era o delegado, que era o Dr. Josias. Quando ela chegava diante do delegado, aí ela já desistia. Ou seja, ela se sentia mais constrangida ainda. Chega lá, tem um nome, eu vou contar para Então, ele. com isso, nós vimos a necessidade de estar lutando para trazer delegado de mulheres, e foi um retorno tão rápido, né? Foi até surpreendente para a gente, que foi menos de um ano, a gente conseguiu trazer a delegada para cá. Então, a gente vê que esse é um dos fatores importantíssimos. E as mulheres, elas têm que criar coragem, elas têm que sair desse meio, porque muitas vezes ela fala, mas eu gosto dele, ele vai mudar. E é o que acontece hoje desse feminicídio. A pessoa fica insistindo, pensa nos filhos, e justamente por isso que eu estava falando da importância da casa de acolhimento. Sim. Porque se ela não tem condições, às vezes ela é dependente do marido, ela não tem uma profissão. Então, tendo uma casa de apoio, a gente poderia também dar cursos profissionalizantes para essas mulheres, ajudar elas a resgatar a autoestima e capacitá-las, porque eu acho que quando a pessoa consegue um trabalho, a dignidade dela também aumenta. Ela consegue resgatar isso que fica perdido, né? Na verdade, quando ela fica submissa ao marido. Certo. Então, quer dizer, principalmente a questão da casa de apoio é porque não adianta, ela foi agredida, denunciou e voltam os dois para casa? Então, aí pode ser pior, aí né? Pode ser pior. Porque se o marido não foi preso, né? Ou se ela desistiu, a hora que ele ficar sabendo que ela tomou essa atitude de estar fazendo a denúncia, ela pode ser agredida novamente, né? E eu achei interessante também que o Dr. Wellington Clerc, o delegado regional da Polícia Civil, ele já me disse que já está sendo feito um trabalho dentro das escolas para orientar as crianças, né? Eu acho que nós temos que começar a trabalhar isso desde os pequeninos, né? Mudar essa imagem, porque hoje se tornou normal uma situação como essa, porque toda hora você vê, aquilo que você convive diariamente se torna corriqueiro, se torna natural para todo mundo. Então, a gente está vendo isso todos os dias. Então, a gente tem que mudar a cabeça dessas crianças, ensinar eles que as mulheres têm que ser respeitadas, né? Então, eu acho que esse trabalho vai ser importantíssimo. A Polícia Militar também está fazendo o evento. Eu não recebi o convite ainda, mas é ainda nesse mês. Eu acredito que do dia 20 para frente vai ter um evento também de orientação. Vai ser muito interessante, eu vou estar participando desse evento. E eu até deixo aí o convite para as mulheres participar das palestras. Hoje nós temos muitas palestras. A CIV mesmo, a CIV Mulher, tem abordado muito esse tema, então, para que as mulheres participem mais, porque quando elas começam a conhecer os seus direitos, elas criam coragem. E tem condições de defender os direitos. Justamente, elas precisam ir criando os mecanismos, né? Criar coragem mesmo, está sofrendo violência, está com medo, fala para uma amiga, fala para a família, não deixar ficar sofrendo e esperar acontecer o pior. Não, senão é complicado. Mudando um pouquinho, a tua atuação dentro da Câmara. Você continua, está há 2 anos já na Comissão de Justiça, né? Sim. Uma das comissões mais pesadas da casa, né? É uma comissão que requer muita atenção, muito estudo, muito esforço. A gente tem que se debruçar mesmo para analisar os projetos. Tem dificuldade, nós temos o apoio dos assessores jurídicos, faz diligências, né? Inclusive, Niei, aproveitando o gancho dessa fala, nós tivemos ali uma denúncia a respeito dos leitos bloqueados no Hospital Bom Pastor. Então, várias pessoas, eu fiz um requerimento, né, para o diretor de lá, Luiz Fernando Alfredo, ele respondeu, mas mesmo assim,
eu apresentei a resposta do requerimento e as pessoas não se convenceram, continuaram alegando que esses leitos estavam bloqueados. Então, convidei o Joãozinho enfermeiro, o Buiu do ônibus, e fomos até o hospital. Fomos até, não avisei. Uma visita de surpresa. Uma visita de surpresa. Fomos muito bem recebidos pela Cida Tana, uma pessoa maravilhosa, sempre muito atenciosa, sempre que a gente precisa, ela dá o retorno quase que imediato para a gente. E andamos em toda a dependência do hospital. A oncologia ficou ótima, né? Reforma, os gabinetes lá os consultórios médicos, todos muito bem reformados. E a parte onde o pessoal fica, a sala de espera, foi ampliada. Temos lá a nossa salinha, ficou menor, mas a gente consegue atender a população de uma forma boa, né? Que é o cafezinho que a gente serve lá, que é do grupo que eu frequento, o café com as poderosas, a gente serve o cafezinho para as pessoas que vêm de fora. E realmente os leitos estão bloqueados devido à reforma. Para a reforma, porque alguns leitos eles tiveram que ocupar para almoxarifado, o consultório médico, então, e está bem espremidinho mesmo, nós andamos ali e muita poeira, e os pacientes, se eles já estão doentes, eles têm que ficar mesmo numa situação, né, mais de prioridade, então não tem como colocar eles próximo aonde está tendo a reforma, né. E outra coisa, Niei, que às vezes as pessoas não entendem, em cada quarto tem 2 leitos, mas se a pessoa tiver com uma bactéria, algum outro tipo de doença, que ela não pode ter o convívio com outro paciente, dividir o leito com outro paciente, aquele leito acaba se tornando para uma pessoa só. Então, eles não entendem. A gente sabe da necessidade, o Hospital Regional parece que fez uma parceria que a prefeitura conseguiu ceder 6 leitos e a UPA sempre superlotada, né? Mas a gente entende muito bem essa situação, Niei, porque eu sempre falo, que eu tenho oportunidade, atenção básica é tudo. Se nós não tivermos a consciência de que os PSF têm que atender a população, qualquer dor de cabeça vai para a UPA. Não, é complicado. Eu vou para mais um intervalo, nós vamos voltar na questão saúde, que essa questão é muito importante, está afligindo o varginhense também. O programa Câmara Livre volta já. A gripe pode matar seus filhos. A gripe pode matar seu sonho de ser mãe. A gripe pode tirar você dos seus filhos e netos. Por isso, se você faz parte desse público, não coloque a sua vida e a de quem você ama em risco. Procure uma unidade de saúde, leve a caderneta de vacinação e vacine-se contra a gripe. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. A melhor sintonia, Cris. Informação, utilidade pública, esportes, cultura, prestação de serviços, diversão e entretenimento. Melodia 102.3, uma rádio completa. O programa Câmara Livre já está de volta. Hoje nós estamos conversando aqui com a vereadora Zilda da Silva. Zilda, o assunto é empolgante. Saúde. Vocês receberam uma denúncia, tem leito bloqueado para a autoridade no Hospital Bom Pastor. Receberam a resposta, mas não se contentaram com a resposta. Vamos formar uma comissão, vamos lá de surpresa. Chegou lá, de fato, ampliação. Agora, é aquela coisa, constatou que não era nada disso, os leitos estão bloqueados, mas porque precisa de reforma. O hospital está sempre precisando fazer reforma, né? Sempre. E esse bloqueio foi temporário. Inclusive, a Cida Tana disse para a gente que até no mês
agora de maio, já serão liberados, né? E depois eu vou lá conferir novamente, ver, porque eu tenho certeza que vai ficar ótimo, porque pelo que ela nos apresentou, nós andamos em todas as dependências lá, então a reforma está ficando excelente. Vai ampliar bem, vai aumentar os leitos, os consultórios médicos ali vai ser bem próximos, então eu acho que vai atender a população de uma forma muito melhor, com mais dignidade. E aproveitando para te dizer também, Ney, que eu já havia feito o ano passado um requerimento solicitando aos deputados verbas para que a gente conseguisse comprar uma peça do aparelho de radioterapia. Sim. Então, antes da Páscoa, esse aparelho, a peça deu problema novamente. Ele é um aparelho do Canadá. É o Sagittaire? Isso mesmo. E as pessoas que dão assistência não é daqui da região. Então, demora muito para que eles consigam vir até Varginha para poder fazer a manutenção. E a gente sabe que quem está com câncer, essas sessões são super importantes. E quem está aguardando, para você ter ideia, Ney, nós temos 100 pacientes em tratamento e tem 71, tinha até o dia que eu fui lá, 71 pacientes aguardando para ser atendido. Esse aparelho, ele é projetado assim, para trabalhar em 60 sessões, vamos supor, e ele está trabalhando dobrado. Então, o aparelho é excelente. Né? Então, não é só que ele está na sobrecarga e com isso está ocorrendo esses probleminhas, né? E a gente sabe que esse tratamento não pode ser interrompido, porque senão a doença avança e, infelizmente, pode levar a pessoa até a óbito por conta do tratamento. E nós tivemos uma notícia, até eu vou certificar certinho agora, lá na prefeitura, parece que o nosso secretário de Fazenda já está providenciando uma peça nova. E nós estamos pedindo encarecidamente aí para os deputados para que mande verbas. Quem sabe a gente consiga comprar um outro aparelho, porque, Ney, a peça custa R$748 mil. Então é uma peça caríssima e eu não consigo nem calcular o preço do aparelho, se a peça é isso, né? Então, imagina só. Mas imaginou se a gente conseguir, inclusive a Cida mostrou pra gente que tem uma sala que pode receber, porque esses aparelhos, eles são os aparelhos mais antigos, são ótimos, né? Mas eles são grandes, demanda de um espaço físico maior. Sim. Esses mais modernos agora, o espaço físico teria que ser menor e o hospital já está preparado. Então, se a gente conseguir um aparelho novo, a gente vai conseguir atender a todos. Não vai ficar pessoas na fila da espera, a gente não vai ter tantas pessoas morrendo, aguardando aí na fila de tratamento. E um detalhe, pessoas de Varginha e região, né? Porque a Varginha acaba socorrendo todo mundo, né? Muito. E você precisa ver como que é gratificante, né? E quando a gente serve o café, essas pessoas que vêm de fora, como que eles são agradecidos. Eles falam que o calor humano, a sensibilidade do povo de Varginha, eles ficam encantados, porque eles, que às vezes esse carinho, esse apoio, eles não recebem nem dos familiares lá. É complicada a situação e é uma situação geral, infelizmente. E está crescendo muito, né? E que bom que Varginha está tendo condições de, pelo menos, ajudar além da nossa população, quem vem de fora. Né? E a gente vê que com pouco recurso, né, Ney? E as prefeituras que poderiam, as outras prefeituras, os outros municípios que poderiam estar ajudando, são poucas que fazem repasse. Aí, infelizmente, sobrecarrega o município de Varginha, né? E a gente tem que priorizar a saúde, não tem como deixar as pessoas sem atendimento. Perfeito. Vou mudar mais um pouquinho de assunto até para a gente encerrar. Aquela briga eterna sua a respeito lá da Avenida dos Imigrantes, Avenida dos Tachos ali, como é que está essa situação? Então, eu acredito que agora em breve a gente tem uma solução, sabe, Ney? A população me cobra e eu não deixo de cobrar a prefeitura. Sim. O Eduardo Cepini já deve estar até não querendo nem... Nossa, quando eu ligo lá ele já sabe, é a Zilda. É a Avenida dos Tachos, né? Já ligo o meu nome, Avenida dos Tachos. Porque eu passo ali diariamente, eu tenho meus netos que estudam próximo, a gente vê ali o trânsito é caótico. Muita imprudência dos motoristas, a via é muito estreita e precisa urgentemente de uma solução. Em resposta com ele agora, o último contato que foi ontem, parece que eles vão ter uma reunião na segunda-feira já para definir, né, como que vai ficar essa situação. Foi apresentada várias soluções, sugestões, né, umas fica barato, mas seria
para resolver só no momento agora e umas soluções definitivas. Então, a gente acredita que em curto prazo a gente tem uma solução para atender aquela população, né, que vem pedindo todos os dias. Eu recebo ligação, às vezes eu estou passando por lá, eles me abordam, falam: Zilda, pelo amor de Deus, olha para nós. E a gente tem que entender, Ney, que ali, a Vargem, é onde nasceu a cidade, né? Então, a gente vê que, eu acho que a gente tem que ver com bons olhos, dar atenção, uma atenção especial para essa população, porque é um bairro que a gente vê não só lá, né? Tem muitos bairros realmente, Varginha, que parece que estão esquecidos. Mas ali nós não temos um conselho, eu acho que agora essa questão do conselho vai resolver, colocar um representante ali para estar levando as sugestões lá para a gente ter conhecimento mais de perto. E nós não temos uma quadra, não temos nada para atender aquela comunidade, né? E então a falta das pessoas se conscientizarem, se organizar para pedir, complica isso, né? Eles vêm até a mim, né? E a gente pede, né? Então, a gente fica numa situação, porque eu falo, nós também ficamos na situação de pedinte. Sim. A gente pede, mas a gente, infelizmente, muitas coisas a gente não consegue atender. Porque aí vem questão de orçamento, verba, e a gente sabe que o governo federal e o estadual também estão complicando, aí já não é né? Verdade, não depende do vereador, né? Ele já depende do executivo. Perfeito. Zilda, eu gostaria de te agradecer aqui mais uma vez a visita e dizer que a TV Princesa continua à disposição para divulgar, especialmente quem tem trabalho. É fácil de fazer, né? Com certeza. Então tá, nosso muito obrigado e te esperamos uma próxima vez. Eu que agradeço, Ney, e agradeço a todos. Bom dia. O programa Câmara Livre volta na próxima sexta-feira. Até lá.